Imagine alguém ajoelhado, em silêncio, depois de errar de novo. As palavras são sinceras. O arrependimento parece real, mas nada muda no dia seguinte. O mesmo ambiente, as mesmas escolhas, as mesmas desculpas bem arrumadas na mente. Deus sabe. Não foi tão grave. Depois eu resolvo isso. Talvez o problema não esteja na queda. Talvez esteja em chamar de fé aquilo que na prática virou adiamento. Se Jesus já venceu o pecado, por que esse ciclo ainda dita o ritmo da sua vida? Existe um tipo de erro que não escandaliza mais ninguém. Ele não acontece em grandes quedas públicas, nem em momentos de explosão emocional. Ele acontece no silêncio da rotina. A pessoa erra, sente culpa, ora, se resolve emocionalmente com Deus e segue em frente sem mudar absolutamente nada. Com o tempo, isso começa a aparecer espiritual. A oração, a consciência, há até versículos passando pela mente, mas não há ruptura. O ciclo se consolida exatamente aí. O problema não está apenas no pecado cometido, mas no uso da fé como alívio emocional e não como confronto. Deus passa a ser buscado para acalmar a consciência, não para mudar decisões. A pessoa não nega que está errado, ela apenas adia. E adiamento repetido deixa de ser exceção e se torna padrão. As desculpas espirituais surgem de forma quase automática. Deus conhece meu coração. Estou em processo. Ninguém é perfeito. Ele sabe das minhas lutas. Todas essas frases são verdadeiras, mas nenhuma delas foi dada para substituir obediência. Elas foram feitas para sustentar quem está caminhando, não para justificar quem decidiu parar. Na prática, o que acontece é uma convivência silenciosa com aquilo que deveria ser tratado. O coração não endurece de uma vez. Ele endurece quando a consciência é silenciada por argumentos espirituais bem formulados. O arrependimento vai sendo substituído por racionalização. A pessoa passa a chamar de espera aquilo que, no fundo, é medo de decidir. Consciência sem decisão não produz transformação, produz cansaço. A pessoa começa a se cansar de si mesma, de prometer, de orar pelo mesmo assunto, de pedir perdão e continuar igual. Aos poucos, algo muda internamente. Não é que o pecado fique mais forte, é que a resistência se desgasta. Resistir sem mudar ambiente, sem cortar acessos e sem assumir responsabilidade, consome energia espiritual até que a fé vire apenas um discurso interno. Esse é o perigo do ciclo. Ele não destrói a fé de uma vez. Ele desgasta a autoridade espiritual da pessoa sobre a própria vida. Ela ainda crê, mas já não confia em si mesma diante de Deus. E quando isso acontece, o erro ganha espaço, não porque venceu, mas porque nunca foi verdadeiramente enfrentado. O padrão se repete porque não houve confronto real, houve apenas alívio emocional. A pergunta que precisa ficar ecoando, sem resposta apressada, é esta: quantas vezes você chamou de fraqueza aquilo que, na verdade, foi uma decisão adiada? O problema não é cair. O problema é cair sempre no mesmo lugar e chamar isso de processo espiritual. O que mantém esse ciclo vivo não é a falta de informação espiritual. A maioria das pessoas que vive repetindo os mesmos erros sabe exatamente o que é certo e o que é errado. O problema está em algo mais profundo, a forma como a fé foi deslocada do centro da vida para a periferia das decisões. A pessoa acredita, mas não permite que a fé governe. Ela crê, mas não entrega o controle. É aqui que a desculpa espiritual mais perigosa entra em cena. Deus vai mudar isso no tempo dele. Essa frase parece humilde, mas muitas vezes esconde passividade. Em vez de produzir vigilância, ela produz espera. Em vez de gerar ação, ela justifica adiamento. A pessoa não percebe, mas transfere para Deus uma responsabilidade que a Bíblia colocou nas mãos dela. A fé bíblica nunca foi um convite à inércia. Pelo contrário, sempre exigiu resposta, sempre exigiu movimento. Sempre exigiu alinhamento entre aquilo que se crê e aquilo que se faz. Quando isso não acontece, cria-se uma fé fragmentada. Deus é Senhor do discurso, mas não das decisões práticas. Ele é consultado depois da queda, mas raramente ouvido antes da escolha. Com o tempo, essa desconexão começa a produzir um efeito interno perigoso. A pessoa passa a separar vida espiritual de vida real.
Ora de um lado, decide do outro. Busca a Deus em momentos específicos, mas mantém áreas intocáveis. O pecado, então, deixa de ser um acidente e passa a ocupar um espaço tolerado, ainda que silenciosamente combatido no discurso. Esse é o ponto em que muitos confundem graça com permissão. A graça passa a ser usada como amortecedor emocional, não como poder transformador. Em vez de levar ao arrependimento, ela é usada para aliviar a culpa. Em vez de produzir mudança de rota, ela serve para justificar a permanência no mesmo caminho. A pessoa não diz que está certa, mas age como se não precisasse mudar agora. A Bíblia nunca apresentou a santificação como algo automático. Ela sempre foi descrita como um processo que envolve cooperação, vigilância e responsabilidade. Quando esses elementos são retirados, sobra apenas uma espiritualidade confortável, que não confronta padrões e não exige decisões difíceis. O resultado é previsível. O ciclo se repete. Outro fator que sustenta esse padrão é o medo das consequências da mudança. Romper um ciclo custa algo. Custa hábitos, relações, ambientes, rotinas e, muitas vezes, identidades construídas ao longo do tempo. Mudar não é apenas parar de fazer algo errado. É reorganizar a vida em torno de novas prioridades. Isso assusta. Então a pessoa prefere chamar de espera aquilo que, na prática, é medo de perder o controle. Enquanto isso, o coração vai aprendendo a negociar com a consciência. Só mais uma vez. Depois, eu trato disso. Agora não é o melhor momento. Essas pequenas concessões vão formando um terreno onde o erro se sente confortável. Não porque a pessoa deixou de crer, mas porque deixou de decidir. O padrão se sustenta porque nunca foi tratado como padrão. Foi tratado como fraqueza isolada, como tropeço ocasional, como exceção compreensível. Mas aquilo que não é nomeado corretamente, não é enfrentado corretamente. E aquilo que não é enfrentado tende a se repetir. Antes de qualquer solução, é preciso encarar essa verdade incômoda. Fé que não governa decisões, não transforma padrões. No próximo bloco, vamos olhar para um espelho bíblico que revela exatamente isso. Não como história distante, mas como diagnóstico do comportamento humano quando a fé existe, mas o governo ainda não mudou. Existe um momento na vida espiritual em que o problema deixa de ser ignorância e passa a ser autojustificação. A pessoa sabe, mas aprende a explicar. Não nega o erro, mas constrói uma lógica para continuar. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Ele não caiu porque desconhecia a lei. Caiu porque acreditou por um tempo que podia administrar as consequências. Davi tinha consciência. Ele sabia o que havia feito. O pecado não aconteceu no impulso de um segundo, mas em uma sequência de decisões racionais. Ele desejou, chamou, adulterou, tentou encobrir, manipulou a situação e, por fim, mandou matar. Tudo isso aconteceu enquanto ele continuava sendo rei, adorador e líder espiritual. O mais perturbador não é a queda, é o intervalo. Meses se passaram. O céu parecia em silêncio, a vida continuava, o reinado seguia, e o coração foi se adaptando. Esse é o perigo de quando o pecado não gera consequência imediata. A ausência de confronto é interpretada como permissão. O silêncio é confundido com aprovação. A pessoa começa a pensar que conseguiu administrar o erro, que não foi tão grave, que deu para seguir em frente. E assim nasce uma espiritualidade anestesiada, onde Deus não é negado, apenas deslocado. Davi não perdeu a fé naquele período. Ele perdeu a sensibilidade. Continuou vivendo, decidindo, governando, mas com uma área da vida isolada do governo de Deus. Até que o profeta chega. E quando chega, não traz novidade. Ele traz revelação. Ele desmonta todas as desculpas que Davi construiu ao longo do tempo. E naquele momento, algo acontece. Não é informação nova. É metanoia. A mente muda. O coração acorda. Esse padrão se repete hoje com muita gente. Não porque as pessoas sejam más, mas porque aprenderam a separar crença de governo. Deus é reconhecido como Senhor, mas não é permitido como autoridade prática em determinadas áreas. A pessoa continua chamando Deus de rei, enquanto toma decisões como se fosse dona da própria vida. O endurecimento do coração não acontece quando alguém peca pela primeira vez.
Ele acontece quando alguém peca, sabe que pecou e decide não tratar. Cada adiamento enfraquece a voz da consciência. Cada racionalização torna o erro mais aceitável. E com o tempo, aquilo que antes incomodava passa a fazer parte da rotina espiritual. Esse é um ponto delicado, mas necessário. O Espírito Santo não grita. Ele convence. Quando a pessoa ignora essa convicção repetidamente, não é Deus que se afasta, é a pessoa que se torna menos sensível. O problema não é que Deus para de falar, é que o coração aprende a não ouvir. Davi só rompe o ciclo quando o pecado deixa de ser administrável e passa a ser visto como aquilo que realmente é. Não quando a culpa aumenta, mas quando a verdade o alcança. E isso nos mostra algo importante. Enquanto o erro é tratado como exceção isolada, ele se repete. Quando é reconhecido como padrão, a ruptura se torna possível. Talvez o que esteja faltando não seja mais oração, mais promessa ou mais esforço. Talvez esteja faltando chamar as coisas pelo nome. Talvez esteja faltando parar de administrar o pecado e começar a confrontá-lo. Porque enquanto a fé existir apenas como crença interna e não como governo prático, o ciclo continuará encontrando espaço. Até aqui, tudo apontou para um problema humano recorrente. Consciência existe, fé existe, mas o governo não mudou. E é exatamente por isso que nenhum esforço sustentado resolve. Porque o pecado não é vencido no nível do comportamento, mas no nível de quem ocupa o centro da vida. É aqui que muitos erram ao pensar que Jesus veio apenas para perdoar quedas. Ele veio para algo muito mais profundo. Jesus Cristo não venceu o pecado para ser um recurso acionado depois do erro. Ele venceu para ser o Senhor antes da decisão. Essa diferença muda tudo. Enquanto Cristo é visto apenas como perdão, o ciclo da culpa continua. Quando ele passa a ser vida, o domínio muda. O grande erro espiritual de muita gente é tentar vencer o pecado com força de vontade espiritualizada. A pessoa ora mais, se cobra mais, promete mais, mas continua tentando vencer sozinha algo que nunca foi projetado para ser vencido assim. O Novo Testamento nunca ensinou que o cristão venceria o pecado se esforçando mais, mas vivendo outra vida. Não uma vida melhorada, mas uma vida substituída. Jesus foi tentado em tudo, enfrentou o peso da carne, da pressão, da dor e da cruz, e não caiu. Não porque tinha uma técnica melhor, mas porque havia total alinhamento entre quem ele era e quem governava sua vida. Ele não resistiu apenas com palavras, resistiu com submissão. E é isso que muitos evitam. Submissão custa controle, custa autonomia, custa o direito de decidir sozinho. Enquanto Cristo for apenas inspiração, o pecado continuará sendo influência. Enquanto ele for apenas exemplo externo, o erro continuará interno. O ciclo da culpa se mantém porque a pessoa tenta mudar atitudes sem trocar o centro de governo. Ela quer vitória sem rendição, quer resultado sem entrega, quer libertação sem abrir mão do controle. Quando a Bíblia fala de Cristo habitando em nós, ela não está falando de linguagem simbólica. Está falando de governo. Está falando de quem decide, quem orienta, quem confronta antes da queda e não apenas consola depois. É por isso que muitos vivem exaustos espiritualmente. Tentam viver a vida cristã sem deixar Cristo viver a vida neles. Esse é um ponto sensível, mas libertador. O problema não é que você peca demais. O problema é que você tenta viver no centro da própria vida enquanto pede que Jesus abençoe suas escolhas. Isso não é fé madura, é conflito interno. E conflito interno sempre gera repetição externa. Onde Cristo governa, certas decisões deixam de ser negociáveis. Não porque a pessoa virou mais forte, mas porque o desejo começa a perder a autoridade. O pecado não some de um dia para o outro, mas perde o trono. Ele deixa de ser senhor e passa a ser oposição. E isso muda completamente a dinâmica da luta. Talvez o que esteja faltando não seja mais disciplina, mas mais rendição. Não mais promessas, mas mais governo. Não mais culpa, mas uma troca real de quem está no controle. Porque enquanto Cristo for apenas chamado depois da queda, o ciclo continuará. Quando ele passa a conduzir antes da escolha, a ruptura começa.
Chegar até aqui sem transformar isso em decisão prática é o risco final, porque toda verdade que apenas informa, mas não governa, acaba sendo absorvida como mais um conteúdo espiritual. E esse vídeo não existe para acrescentar informação. Existe para confrontar um padrão que está ativo agora. Se o ciclo da culpa continua, não é porque Deus falhou, nem porque a fé é fraca. É porque ainda existe uma distância entre aquilo que se crê e aquilo que se decide. A fé está presente, mas não está no comando. E enquanto isso não muda, o padrão encontra espaço para continuar se repetindo. Responsabilidade espiritual não começa com grandes atos. Começa com honestidade radical. Parar de chamar de processo aquilo que já se tornou repetição. Parar de chamar de espera aquilo que, na prática, é adiamento. Parar de espiritualizar decisões que nunca foram entregues. Esse é o primeiro rompimento real. Chamar o padrão pelo nome certo. A partir daí, algumas decisões deixam de ser opcionais, não como punição, mas como proteção. Ambientes precisam ser revistos. Acessos precisam ser cortados. Rotinas precisam ser reorganizadas. Não porque isso salva alguém, mas porque revela quem está governando. Fé verdadeira sempre reorganiza a vida ao redor dela. Quando isso não acontece, algo está fora de lugar. Outro ponto essencial é parar de lutar sozinho. O ciclo se fortalece no isolamento, no segredo, na negociação interna. Trazer à luz não é exposição, é alinhamento. Confessar não é humilhação, é estratégia espiritual. Quem tenta vencer padrões profundos sem abrir a vida para confronto saudável, geralmente está tentando preservar controle, não santidade. É aqui que muitos travam. Porque romper o ciclo custa algo. Custa conforto, custa hábitos antigos, custa versões de si mesmo que já não podem continuar existindo. Libertação real nunca foi barata. Ela sempre exigiu troca. E toda troca revela o que realmente tem valor. Talvez você tenha esperado por uma sensação diferente, um momento perfeito, uma força extra, mas transformação raramente começa com sentimento. Ela começa com decisão. Decisão de não negociar mais. Decisão de não adiar mais. Decisão de não chamar de normal aquilo que está corroendo a vida por dentro. Esse vídeo não termina com uma promessa, termina com um espelho. A pergunta que fica não é se Deus pode mudar sua vida. A pergunta é quem está governando suas escolhas agora. Porque onde Cristo governa, o pecado não reina. E onde ele ainda não governa, nenhum esforço sustentado será suficiente. O ciclo da culpa não se rompe com mais dor, mas com mais verdade. Não com mais promessa, mas com mais entrega. Não com mais discurso, mas com mudança visível de governo. A fé que transforma não é a que apenas acredita, é a que decide viver sob um novo senhorio. Se algo precisa terminar hoje, não é sua esperança. É o padrão que você aprendeu a tolerar. E a partir do momento em que o governo muda, o ciclo perde o lugar onde sempre encontrou espaço para continuar